juntamente com a Anne Prudêncio, nós somos cofundadoras do nosso grupo. Então, esse grupo aqui tem o objetivo de trabalhar os temas de compliance, integridade, empoderamento da mulher, e nós já estamos aí há 3 anos nessas frentes e a cada dia mais crescendo, entendendo a preocupação de que as mulheres estejam capacitadas, ainda mais porque todos os dias nós temos notícias, né, do quanto ainda as mulheres ainda precisam de um maior espaço, de uma maior capacitação, dentro do escopo do que nós entendemos que é importante, né, nós trouxemos aí com a ideia e o engajamento, né, da doutora Ângela Donágio, esse evento tão importante aqui, abordando um tema tão relevante para a mulher nos dias de hoje. Eu vou fazer a apresentação da doutora Ângela. A doutora Ângela é fundadora da Virtus Company Consultoria, palestrante de governança corporativa, ética, compliance, diversidade e inclusão, se integra aí com muita honra, tenho muita honra, que ela faz a integração aí do nosso grupo do Compliance Women Committee. Então, eu passo a palavra para a doutora Ângela, para que ela possa fazer toda a moderação, e desde já agradeço a doutora Cláudia por estar aqui conosco, uma grande honra disponibilizar o seu tempo, doutora, para compartilhar um assunto tão importante hoje para a sociedade e para as mulheres. Bom, eu agradeço a Juliana, a Anne, pela oportunidade, pela iniciativa aqui do CWC. Agradeço a toda a equipe, né, que fez isso possível, a Luana, a Isabela estão nos ajudando, e principalmente a professora a doutora Cláudia Yoshinaga, que falará aqui hoje com a gente. É uma conversa sobre mulheres e investimentos, a perfeita combinação entre mulheres e investimentos. A doutora Cláudia é professora de carreira de finanças da FGV-AESP, é coordenadora do Centro de Estudos em Finanças e da Fundação Getúlio Vargas e co-criadora do Finance BR no Instagram, tem doutorado, mestrado pela FEA-USP, e eu tenho a sorte de ser uma grande amiga minha também. Então, sou admiradora do trabalho dela, e temos interesses, claro, né, em comum aí em relação a mulheres e investimentos. Cláudia, boa tarde, boa noite, né? A gente vai começar aqui a conversar. Eu queria saber, em primeiro lugar, por que você acha que a gente sente muito quando conversa com mulheres sobre mulheres, investimentos, ou sobre investimentos só, por que é que existe um certo temor, né, na sua percepção, em relação a investimentos por parte das mulheres, e esse temor não é encontrado da mesma forma pelos homens, né, nos homens? Bom, obrigada. Primeiro, eu queria desejar boa tarde a todas. É sempre um prazer discutir sobre o assunto de mulheres e investimentos. Esse é um tópico que me é muito caro. Eu gosto muito de discutir sobre esse assunto. Espero trazer algumas ideias, alguns números e trazer um pouco de incentivo. Eu acho que uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho, eu acho que dá um empurrãozinho para as mulheres considerarem, começarem a ser mais ativas quando a gente vai falar de gestão de investimentos. Eu até diria que, assim, eu vou começar com um bate-papo fazendo algumas colocações, mas eu já diria que, se vocês tiverem dúvidas, comentários, por favor, mandem as suas perguntas, porque eu acho que a gente consegue tocar num estilo de bate-papo, tirar algumas dúvidas, que eu acho que é esse um pouco o propósito do que a gente quer fazer aqui, né? Primeiro, eu acho que esse é um ótimo ponto que você levantou, Angela. A gente tem várias estatísticas, e quando a gente vai falar, acho que de brasileiros, né, em geral, né, brasileiros em investimentos, a gente tem um número que tem aparecido muito sobre a quantidade de pessoas que têm investimentos em bolsa de valores, né? Então, esse é um número que tem aparecido bastante nesse período, nos últimos anos, e nesse período de crise foi um período em que houve um crescimento relativamente significativo. Uma das coisas que me incomoda um pouco é que a B3, ela divulga um número que as pessoas entendem como CPFs únicos, então eles falam assim, chegamos ao marco de 3 milhões de 3 milhões de investidores,
o que é um pouco errado, digamos assim, porque, na verdade, não são CPFs únicos. O que é essa conta? Na verdade, esse número são de contas de pessoas em instituições para operar renda variável, o que quer dizer que podem ser duplicadas, né? Duplicadas, triplicadas, e hoje em dia, nesse cenário que várias corretoras estão tentando barganhar e tentar conquistar mais investidores, a chance de ter uma dupla, tripla contagem é bastante alta. Mas ainda assim, vamos supor, né, ainda que a gente considere que isso seja um número de indivíduos únicos, 3 milhões em uma população de mais de 210 milhões de habitantes é muito pouco. É um percentual muito pequeno, né? Então, quando a gente vai falar de proporção de pessoas que estão investindo em bolsa, a gente está falando de um número muito pequeno em relação à população toda. Preocupa ainda mais quando a gente olha aqui esse número de mulheres, essa proporção de mulheres dentro desse todo é de em torno de 25%. Sendo que a gente tem um pouquinho mais de metade de mulheres na população brasileira. Então, a gente tem ainda uma subrepresentação bastante marcante, né? Então, as mulheres não vão à bolsa. Né? Mas eu acreditaria que existem algumas questões bastante importantes relacionadas a mulheres, né? Primeiro, eu diria que mulheres têm, em geral, elas exibem menos confiança do que os homens. Essa é uma marcação de gênero muito clara, né? É um marcador bastante forte, tem muitas pesquisas, inclusive da área de biologia, que vão mostrar que está bastante relacionado à questão hormonal, inclusive, né? Uhum. Então, isso vai fazer com que... E essa postura de ser menos confiante pode, assim, na verdade, eu diria que pode existir essa questão hormonal, né? E existe também a própria questão de criação mesmo. Mulheres foram historicamente alijadas de decisões envolvendo dinheiro. Né? É isso que eu ia te perguntar, Cláudia, porque, né, você mencionou essa questão hormonal, mas a gente sabe que a gente tem aí primeiro a questão dos vieses, né, o que nós não vemos, nós achamos que não é para nós, né, então nós não vemos mulheres nas lideranças, então automaticamente a gente acha que, né, isso pode não ser para nós, mesmo subconscientemente, mulheres na política, mulheres como investidoras, como tomadoras de decisão, e ao mesmo tempo, aí, se a gente for ver, só a partir de 88, efetivamente, que os direitos das mulheres passaram a ser como dos homens na nossa legislação brasileira, né? Até 60, até o Estatuto da Mulher Casada, a mulher era uma propriedade mesmo do homem, e a gente ainda tem muitos resquícios disso na nossa legislação até hoje, para a gente ter, né, uma noção como nós éramos consideradas propriedade até pouquíssimo tempo atrás, há 15 anos, em 2005 apenas, que o estuprador, ele poderia casar com a vítima e ele não seria passível de ser processado, porque o bem jurídico ali protegido era a propriedade do pai, né? Então, se o pai foi ressarcido, digamos assim, com o casamento do estuprador com a filha, então não teria problema. Então, assim, o que você acha que pesa mais, assim, essa questão histórica relacionada a essa percepção de confiança menor? O que você acha que pesa mais aí na balança? Eu não saberia te dizer o que é que pesa mais, mas eu diria que as duas coisas pesam muito e a parte de, mesmo juridicamente, essa equidade, enfim, ter vindo, não quer dizer que historicamente isso tenha acompanhado na mesma velocidade, porque num dia vem uma lei e resolve, não necessariamente isso conserta toda uma bagagem histórica de como é que decisões e como é que a questão de investimento está centrada nas pessoas. Então, a gente vê no comportamento, e é muito comum, e eu diria que uma combinação dessas duas coisas, né? No passado, as decisões eram centradas nos homens, porque eram os homens, e a gente pode falar um pouco sobre isso, quem mais ganhavam dinheiro, ainda ganham mais dinheiro, mas historicamente eram quem ganhava, né? Se a gente for voltar, mas no tempo era quem ganhava dinheiro, então, na verdade, não existia nenhuma mulher tomando decisões sobre dinheiro, porque elas nem dinheiro ganhavam, né? Então, existia um problema assim.
As que trabalhavam fora, elas ganhavam dinheiro, mas elas tinham que dar para os seus maridos, porque elas não, né, não eram proprietárias do dinheiro, né? Se você é uma propriedade, você não naturalmente não consegue ser, né, sujeito de propriedade. Então, quando a gente vai falar de decisões, historicamente elas eram muito centradas, ainda são, né? E é isso, eu acho que termos rodas de discussão como essa é justamente para tentar mostrar que não precisa e não deve ser assim, né? Mas a ideia é que essas decisões são muito centradas em alguma figura masculina. Ou é um marido, ou é um irmão, ou é um pai, enfim, acaba ficando historicamente muito nas figuras masculinas. Então, isso é um problema bastante sério, né? Uhum. Até eu tive uma experiência recente, há alguns anos, que um grupo de mulheres veio me procurar justamente porque várias delas se tornaram, da noite para o dia, digamos assim, responsáveis por tomar decisões financeiras. A gente está falando de um grupo bastante restrito e diferente porque elas são herdeiras. Só que aí, na verdade, imagina que historicamente elas não tinham a necessidade e o hábito de tomarem decisões financeiras, mas por um motivo, e no caso desse grupo de senhoras, estamos falando de senhoras em torno de 50, 60 anos, várias delas se tornaram responsáveis pela decisão financeira por causa de divórcio ou por causa de morte de pais. Uhum. E aí, um belo dia, estavam lá com um bolo de dinheiro na mão e sem saber o que fazer. Histórico de tomar decisão. E aí, eu acho que esse seria, por exemplo, uma das coisas que a gente deveria evitar, né? Quando a gente vai pensar em mulheres, a gente tem que tomar essa precaução de, enfim, hoje em dia divórcios acontecem, faz parte do dia a dia, né? Pode fazer parte do dia, do processo, né, de vida de uma pessoa e não deveria ser um momento que a mulher vai ficar ainda mais fragilizada porque ela não tem como tomar decisões financeiras, não sabe tomar decisões financeiras. Então, esse é um problema. Historicamente, a gente tem essa bagagem por N motivos, enfim, de que mulheres não têm o hábito de tomar decisões financeiras. Soma-se a isso essa percepção que mulheres têm de que elas precisam entender muito um assunto para se sentir confortável para tomar uma decisão. Sim. E essa é uma característica muito feminina, que é muito boa até o dia que não é, né? E quando a gente vai falar de mercado financeiro, talvez já exista alguma certa resistência, algum certo preconceito de que é um negócio que é muito complicado, e às vezes porque às vezes criam uns instrumentos complicadíssimos e tal, mas isso não pode virar uma barreira para as mulheres em geral, de falar assim, não, eu preciso entender todo o universo de mercado financeiro para começar a tomar alguma decisão. Uhum. E hoje em dia, assim, uma das coisas que eu sempre lembro e sempre coloco como discussão, quando a gente vai falar sobre dinheiro, não tomar uma decisão é uma decisão. Então, a decisão de não fazer nada é uma decisão, e é uma decisão que tem custo. E no geral, a gente acaba assumindo essa ideia de que eu vou deixar pra lá, eu vou me inteirar mais, eu vou tentar entender o que é, enfim, e aí, nisso, você fica muito tempo sem tomar decisão nenhuma, e isso pode demorar anos, então a gente tem um pouco esse viés, que pode ser mais forte, de falar assim, não, primeiro eu quero entender tudo, para depois tomar uma decisão. E aí você acaba perdendo tempo e dinheiro nessa inércia, né, ocasionada pelo medo, né? Acho que também porque a gente tem essa associação muito, muito clara no subconsciente nosso de que mulheres são de humanas, homens são de exatas, né? A gente também tem várias questões da linguagem, né, que constrói, então nós nos chamamos as meninas, isso infantiliza, né? Isso coloca sempre a mulher num lugar de falta de autonomia mesmo, né? Sim. Então, quando a gente vai falar desse problema, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que lembrar que essa inação ela tem um custo.
Então, por mais que seja difícil tentar superar essa ideia de que eu tenho que começar, eu acho que precisa, e é justamente uma das coisas que eu quero, depois dessa conversa de hoje, que a gente dê esse primeiro empurrão para você, né, para todas começarem a achar que é possível. Investimento pode ser, sim, e deve ser assunto de mulher, né? Outra coisa que complica muito é que a gente vai falar de que, assim, quando que uma pessoa investe? Uma pessoa investe quando ela ganha o suficiente, ela paga as contas e consegue sobrar algum dinheiro E para sobra investir. alguma coisa. É claro que quando a gente vai falar de comportamentos das pessoas, uma das coisas que a gente sempre também tem que lembrar é que existe um mito muito grande também na cabeça das pessoas, é assim, primeiro eu tenho que começar a ganhar muito dinheiro para começar a pensar em investir. Isso também pode ser uma protelação que é extremamente maléfica para um comportamento de planejamento financeiro. Aí eu vou falar assim, não, eu vou esperar primeiro juntar dinheiro para começar a pensar em investir, você pode acabar empurrando demais essa decisão. Protelando. Mas então, o que fazer, assim, para quem está no, né? Ou para quem está começando e para quem não sobra muito e quer começar de alguma forma? Que você... Ou você quer abordar isso para depois? Não sei se eu pulei. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem que fazer, nunca é fácil, mas é a ideia de que sempre, dentro do possível, tentar fazer uma conta de trás para frente, no sentido de que, eu ganho tanto, eu vou separar um tanto para investir, e aí eu vou tentar viver com o que sobra disso, e não o contrário, né? Não assim, eu ganho, eu vou gastar e vou ver o que sobra, porque aí talvez o sobrar. Claro que isso vai variar de condição para condição, existem pessoas que não conseguem ganhar nem o suficiente para sobrevivência, mas assim, quando a gente vai falar do comportamento geral, uma recomendação seria, primeiro, pense em separar um tanto para conseguir investir, e aí depois é tentar ajustar o orçamento. Não é um negócio que é fácil, mas talvez a pandemia tenha vindo para mostrar que é possível a gente mudar alguns comportamentos de consumo. Acho que muita gente, nesse período de pandemia, começou a perceber que existem despesas dentro de um orçamento que elas são possíveis de serem remanejadas, serem reduzidas. Será que eu preciso de tudo que eu acho que preciso? Será que eu posso gastar um pouco menos com restaurantes e cozinhar um pouco mais em casa? Enfim, várias pessoas começaram a rever orçamento. Né? Também teve os efeitos da pandemia que foram mais severos para as mulheres, né, Cláudia? Também tem essa questão, né? Assim, a grande maioria que perdeu empregos foram mulheres, especialmente mulheres negras, né? São as últimas a serem contratadas e as primeiras a serem demitidas, né? Então a gente tem um problema aí também que social muito grande causado pela pandemia que afeta especificamente as mulheres, né? Sim, ainda mais com tarefas domésticas assimetricamente divididas, de forma que as mulheres ficam com uma carga doméstica de trabalho, além de ter que fazer o trabalho profissionalmente falando muito maior, né? Então, quando a gente vai falar de investimento, eu diria que tem essa primeira equação que é investir depende de quanto ganha menos o quanto gasta, né? Qual que é o grande problema de sermos mulheres? O grande problema de sermos mulheres é que, no geral, mulheres ganham menos. Então, a gente tem aquele terrível problema do que a gente vai chamar de gap salarial por conta de gênero, né? E aí a gente está falando que a questão de mulheres ganharem menos... Além de pagarem mais, né? Pelo mesmo tipo de... Já vou chegar lá. Assim, estou falando primeiro na parte de rendimentos, né? Na parte de rendimentos existe esse pay gap para mulheres, que quando a gente vai olhar o mundo lá fora, a gente está falando de 81 centavos que mulheres ganham para cada dólar, né? Que homens ganham. Mas eu diria que o problema mais sério do que muita gente, e eu vejo inclusive mulheres falando sobre, não, mas no Brasil a gente tem isonomia de salários e tal. O grande problema que a gente tem no mercado de trabalho é a progressão de carreira. Né? Mais do que duas pessoas que ocupam o mesmo cargo, elas vão ganhar o mesmo salário por lei trabalhista.
Mas às vezes, dentro da mesma empresa, às vezes não, né? Muitas vezes isso não acontece. Infelizmente, as empresas não cumprem nem essa lei, mas enfim. Mas, assim, eu diria que o problema mais sério, e aí a gente tem pelo menos um respaldo legal, enfim, para tentar contestar isso, né? Mas eu diria que o problema principal é a questão de progressão de carreira. Então, a gente tem, infelizmente, para as mulheres, é um problema sobrar mais para investir, porque a gente vai ter a discussão de que, no geral, mulheres vão ganhar menos. Esse é um grande problema. E vão subir menos na hierarquia, né? E aí conseguem, né, ter menos valor pelo seu trabalho, né? Vai ter essa discussão de progressão de carreira, de teto de vidro, enfim, né? E que vão limitar de maneira potencialmente relevante o quanto que mulheres ganham, né? Uhum. Disso a gente tem a parte até do que a Débora mandou, que eu também escrevi para quem quiser depois no meu LinkedIn, no mês de março, que foi o mês do do polêmico, né, Dia da Mulher, eu escrevi um texto falando sobre mulheres investidoras, e eu discuti esses dois pontos, primeiro sobre essa questão de mulheres ganharem menos, e essa evidência desse chamado imposto rosa, esse pink tax que a Débora mencionou, que é o fato de que vários produtos, quando eles são disponíveis numa versão para homens e para mulheres, essa versão para mulheres acaba sendo de 7 a 13%, esse num levantamento feito pela cidade de Nova York, de 7 a 13% mais caros. Então, no Brasil, acho que tem a ESPM fez também uma pesquisa e é de 7 a 15%, de 7 a 20% mais caro também. É alguma coisa nessa casa, sendo principalmente os produtos mais caros e os de higiene pessoal e de cuidados, né? Então, uma lâmina de barbear para mulheres vai custar 15, 20% mais caro porque é para mulheres, né? Porque é rosa, né? E aí você vai ver que no mercado desses produtos, o que talvez vá na contramão desse pink tax, a única coisa que eu tenho na cabeça, não sei se vocês têm outros exemplos, é capacete de motociclista. Que capacetes de motociclistas que são cor-de-rosa, eles são mais baratos, por isso que vocês vão ver muitos motoboys usando capacetes cor-de-rosa, porque eles são mais baratos. Então, tirando talvez esse capacete de motociclista, a gente não tem muitos exemplos de coisas que são cor-de-rosa ou coisas que são para mulheres, né? Que sejam mais baratas. Então, daí a gente tem esse problema bastante sério de que, além de ganhar menos, a gente, quando vai comprar coisas iguais, em termos de... inclusive para necessidades básicas, né, como absorventes, etc., né, que não é algo... né, é algo básico, de higiene básica, que não devia sofrer essa tributação, né? Mas, enfim, também, né, além de ser mais caro, não deveria sofrer tributação, né? Então, quando a gente vai falar dessa diferença, acaba também sendo mais pesado para as mulheres. Então, nesse sentido, já é mais complicado ainda, né? Então, já é difícil ganhar mais, depois ainda gasta mais e aí vai sobrar menos. Então, eu já diria que tem essa motivação, essa justificativa bastante forte por questão do qual é o volume que sobra para mulheres investirem, né? Uhum. Mas vamos imaginar que, superado esse problema, enfim, de conseguir fazer um dinheiro sobrar, eu diria que tem essa preocupação, mulheres vão se sentir, no geral, menos confiantes para tomar uma decisão e elas vão ser um tanto mais avessas a risco. O que, no cenário de hoje, que a gente fala de uma Selic a 2% ao ano, complica bastante, né? Historicamente, quando eu conto para os meus alunos que Selic já chegou a bater 45% ao ano, eles viram assim para mim, né, de onde você é, né, de que planeta, de que século, túnel do tempo que você veio, né? Faz algum tempo já, né? Só você deixar o dinheirinho ali do banco e esquecer que vai, né? Estamos falando do final dos anos 90, isso início dos anos 2000, não ficou 45% ao ano durante muito tempo, mas durante um tempo ficou, e para quem não lembra esse período, mas pelo menos talvez um pouco mais, se a gente voltar um pouquinho no tempo, vocês devem lembrar de que a gente teve uma época de Selic a 20%, 15% ao ano. E
que para um cenário, para ser um produto de baixo risco, investir em renda fixa, era uma rentabilidade relativamente boa. Então, você já ganhava 15%, 20% ao ano, sem ter muito esforço, esforço no sentido até de tomada de decisão e de propensão a assumir riscos. Então, muitas mulheres até eram muito mais confortáveis em falar assim, não, eu não entendo muito de investimentos, mas eu vou investir em renda fixa porque o mais conservador já me garante, né? É algo que é tranquilo em termos de investimento e eu ganho uma rentabilidade que não é tão ruim assim, 15% ao ano não é um negócio tão ruim. Mas a partir do momento que essa rentabilidade em instrumentos de renda fixa cai para 2% ao ano, e aí imaginar que em cima disso ainda tem taxa de administração, se for um fundo, tem imposto de renda e tal, o que sobra é bem pouquinho. Você acha que, aproveitando essa questão da relação com risco, né, atual o risco, na verdade, é o de deixar em renda fixa atualmente, né, mudou o ponteiro, e pegando aqui os comentários, as perguntas da Geralda, da Ana Clara, o que fazer para esse começo? Então, partindo do pressuposto que sobre alguma coisa, você, primeiro, o quê? Faz uma reserva de emergência, o que é que você faz? E essa reserva de emergência, você já vai arriscar? Já vai para um investimento mais arriscado ou vai para um investimento mais conservador? Considerando esse cenário que a gente está, de que o conservador agora não parece ser tão conservador assim. Bom, vamos lá. Reserva de emergência é a ideia de não ser um negócio arriscado, né? Como o próprio nome sugere, é a ideia de ser um fôlego financeiro para quando você tem algum fator aí, alguma questão, algum fato inesperado na vida, como, por exemplo, queda de renda, que muitas pessoas sofreram agora nesse momento de pandemia. Então, quando a gente vai falar de reserva de emergência, é ter esse fôlego, para você conseguir bancar idealmente 6 meses a 12 meses de conta, seria algo saudável para as pessoas terem, né? Então, quando a gente pensa até na própria pandemia, que Sim. mais ou menos, eu já estou num esquema mais ou menos em casa aí desde o início de março, né? Já estamos falando de vários meses, né, que se passaram. Seria um período de 6 a 12 meses para uma recolocação, né? Então seria um cálculo bom isso daí, para uma reserva de emergência. É uma recomendação que vai, né, no geral as pessoas vão falar, né? Claro que também, de novo, vai variar de condição para condição, né, de pessoas para pessoas, mas a ideia é de ter pelo menos esses 6 meses a 12 meses aí em termos de um volume financeiro de fôlego, né, para você conseguir se preparar para uma recolocação, ou recuperar um pouco mais os rendimentos, se você for uma pessoa autônoma, né, e que depende e que tem seus rendimentos profissional liberal, que tem seus rendimentos variáveis, enfim, sendo uma forma de você conseguir recuperar um pouco mais. Nessa reserva, sugeriria investir em coisas que tenham liquidez, no sentido que você consiga resgatar rapidamente, pelo menos uma parte aí, né, imaginando que se é para você bancar coisas de emergência, contas inesperadas, né? Enquanto você não tem um rendimento estabilizado novamente, a ideia é de que não adianta você investir naqueles títulos ou naqueles investimentos que você tem que ficar 5 anos parado, assim, nele. No né? Tesouro, em 2024, que você vai ter que esperar e vai perder muito se você tiver que resgatar para uma emergência, efetivamente, né? Tesouro, até assim, o que acontece é que você ainda até consegue ter mais liquidez, né? Tem alguns títulos, alguns CDBs que você não vai ter LCAs, algumas LCIs, CDBs que não vão ter liquidez mesmo. Tesouro, você está certa no sentido de que pode ter uma flutuação de preços que pode ser bastante perversa, né? Então, quando a gente vai falar de reserva de emergência, não é exatamente um volume financeiro que você vai para o all-in, né? Não vai para alguma coisa super arriscada. Mas a ideia de que vai ser inevitável as pessoas irem para investimentos com um pouco mais de risco. Aquele padrão que a gente tinha no passado, que dava para ficar uma boa quantidade do dinheiro em renda fixa só, não vai ser suficiente para a gente pensar na outra ponta da equação. Qual que é o grande problema? Né? Quando a gente vai falar de aversão a risco, se na verdade a gente conseguisse
ter um dinheiro. E eu diria que a maior parte das pessoas hoje em dia tem uma preocupação de ter alguma poupança que lhes dê alguma tranquilidade numa aposentadoria. Na época em que você já quer tirar o pé do acelerador, quer aproveitar um pouco mais a vida, você também não sabe necessariamente a decisão de trabalhar até o último dia da sua vida não é uma decisão unilateral, né? Tá condicionada a alguém pagar para você, né? E já existem alguns preconceitos sobre mulheres progredirem em carreira, também existem preconceitos com pessoas de mais idade em serem aceitas em empresas, progredirem. Então, eu diria que, no geral, quando a gente vai falar de classe média, classe alta, a preocupação é conseguir juntar uma reserva, um fôlego financeiro, para garantir uma aposentadoria um pouco mais tranquila. Eu diria que, no geral, essa é a maior preocupação que as pessoas têm. Qual que é o grande problema? O grande problema é que se você quer juntar com esse objetivo de viver um pouco melhor lá na frente, essa vontade necessariamente hoje está empurrando você a tomar um pouco mais de risco, porque senão você vai ter que já ter muito dinheiro hoje para conseguir aposentar bem. Sim. E a realidade hoje é que está tudo muito mais complicado, porque até a própria aposentadoria, a própria reforma da Previdência mudou bastante, e eu diria que para várias de vocês, até a gente se aposentar de fato, deve vir uma outra reforma que vai diminuir ainda mais o contra-cheque da Previdência Social e vai empurrar ainda mais esse momento. Aposentadoria para frente. Né? Então, na verdade, essas reformas de previdência colocadas num cenário de taxa de juros menor vai empurrar todo mundo a ter que tomar decisões e fazer alocações que envolvam um pouco mais de risco, não vai dar para ficar só com a renda fixa. 2% ao ano é muito pouco, né? Não dá, para você ser milionário lá na frente, você já tem que ser milionário hoje, então fica bastante complicada essa equação. Não é porque as pessoas, não é porque necessariamente vai fazer, não, mas mulher é mais avessa a risco, então, assim, o homem está resolvido. Não, mesmo homens estão tendo que mudar o seu perfil, né? Sim. E aí, o que é que você, considerando essa necessidade de mesmo para quem é conservador, né, ter que pensar em investimentos de mais risco, considerando o cenário atual e considerando essa também necessidade de uma aposentadoria mais para frente do que a gente imagina, o que é que você pensaria que seria interessante começar, assim? Bolsa, fundos, a gente sabe que, né, a bolsa tem, historicamente, é um dos mais arriscados, né? A gente teve aí diversas quedas bruscas da bolsa, a gente sabe que temos problemas de governança de muitas empresas. Então, o que você sugeriria como assim, para as mulheres aqui irem testando, irem vendo e verem que dá para fazer aos poucos, sentindo mais confiança e fazendo e continuar, para ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu diria que talvez algumas receitas, alguns ditados populares que as nossas avós diziam, não são tão bons assim para quando a gente vai tomar decisões de investimento. Né? Um deles é o que a gente, quando a gente vai falar sobre assumir riscos, no geral a gente tende a ser bastante conservador quando a gente costumeiramente tem uma postura bastante conservadora quando a gente está olhando ganhos. Já diziam as nossas avós que mais valia um pássaro na mão do que 2 voando. Então, no geral, quando a gente tem algum investimento e esse investimento já dá, por exemplo, uma subida de 10%, no geral, muitas pessoas falam assim, não, vou logo vender esse investimento porque é melhor garantir um na mão do que 2 voando. Uhum. Por outro lado, quando a gente vai olhar o lado das perdas, a gente também tem um ditado popular que muitas vezes faz com que a gente, de maneira paradoxal até, assuma muito mais risco na hora que a gente está perdendo. Porque já dizia também um outro ditado... Mas nós não somos muito mais avessos à perda do que a ganhos potenciais?
somos avessos a perdas, mas muitas vezes, Ângela, imagina que eu vire assim para você, suponha que, ou né, para qualquer uma aqui, a gente fazendo um exercício, imagina que você compre uma ação hoje na Bolsa por R$ 100. Amanhã essa ação bate R$ 150, você vende? Muita gente diria que sim. Poxa, Sim, eu vendo. mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Tudo bem que eu estou dando, né, tô chutando o pau da barraca aqui, 50% do discurso. Mas imagina que, então muita gente, quase todo mundo aqui, não precisa nem ser 50%, vamos pensar que comprou por 100 e amanhã está 120, subiu 20%. Muita gente pegaria e falaria assim, não, vende 20% e tal. Tá bom, vamos pensar no caso contrário. Comprou essa ação hoje, amanhã bate 80%, ela cai 20%. Será que você vende? Não. E você aí, vai esperar... nesse sentido, não faz tanta diferença se homem ou se mulher, tá? Nós somos muito mais, apesar de nós ser, e aí, na verdade, não é nem apesar, assim, por sermos avessos a perdas, a gente tem esse comportamento que é ser muito mais arriscado quando a gente está perdendo. Se, por exemplo, compramos hoje a R$ 100, amanhã está 80, muita gente vai falar assim, não vou realizar, não vou vender, porque aí, de fato, eu vou estar realizando a perda. Exato, deixa eu esperar um pouquinho mais. Nós somos avessos à realização, a de fato a gente concretizar que tomamos uma má decisão. Muita gente, e aí talvez nesse sentido a gente possa ter alguma diferença entre homens e mulheres. A gente vai ver que tem gente que nessa hora que cai, imagina que você comprou a 100, caiu para 80, muita gente vai comprar ainda mais porque fala assim, não, agora eu quero baixar o custo médio de aquisição, porque quando subir eu vou ganhar muito mais dinheiro. Mas, no geral, nós somos mais... Quando a gente está perdendo, a gente tende a ser mais agressivo. É aquela famosa situação, por exemplo, nesse caso, né, que eu falei da ação cair de 100 para 80, mas é aquela famosa situação do perdido por 1, perdido por 1000. Então, assim... Já tô na guerra, né, deixa eu... né, quem tá na chuva é para se molhar. Então, assim, já existe também um ditado, e nesse sentido é um ditado ruim, porque acaba levando as pessoas a terem atitudes ainda mais agressivas na hora que elas estão perdendo. Então, isso é super inconsciente, mas está muito presente no processo decisório das pessoas. Mas existe um outro ditado, para não dizer que necessariamente os ditados ensinados por nossos avós, eles são todos ruins, existe um ditado relacionado a essa parte de investimentos, que é bastante importante, que é não colocar todos os ovos numa única cesta. Eu acho que essa seria uma lição bastante importante para qualquer pessoa quando a gente vai falar de investimentos. A diversificação, né? A gente considerar a diversificação. E aí, como você levantou alguns pontos, não é querer acertar a ação que vai dar certo. Porque investir em uma ação é fazer uma aposta muito específica de que aquela empresa vai dar certo, de que a governança daquela empresa vai, né, não tem problema, de que não vai ter escândalo, de que o setor que ela atua vai dar tudo certo, enfim. É uma aposta muito específica. Nesse sentido, é melhor você estar diversificado. E é diversificado não só pensando em ações, e aí você vai ter, por exemplo, um instrumento que racionalmente deveria crescer muito mais no mercado brasileiro, mas cresce pouco, são ETFs. São os índices, né? São os fundos que têm as suas cotas negociadas na bolsa que seguem um índice. Então, a gente tem, bizarramente, no mercado brasileiro, os primeiros ETFs foram os de renda variável, apesar do brasileiro historicamente ser muito de renda fixa, os primeiros e os principais ETFs, os mais conhecidos, renda variável. Mas a gente tem hoje também ETFs de renda fixa no mercado. Então, existem, na verdade, algumas alternativas, e a grande vantagem de um ETF é que, primeiro, você vai estar diversificado, que você não está fazendo uma aposta em uma empresa, falando dos de renda variável, né? Você está fazendo uma aposta numa cesta de empresas. E aí, quando a gente vai falar de ETFs, a gente tem ETFs domésticos, que vão seguir índices relacionados à Bolsa aqui no Brasil, e ETFs internacionais, que vão seguir a Bolsa norte-americana. Também não temos um mundo tão variado assim de ETFs aqui no Brasil. Então, a primeira vantagem é que eles são bastante diversificados.
A outra ponta bastante importante é porque, como eles seguem índice e eles não estão tentando fazer aposta nenhuma, o custo desses produtos é bem mais barato, é bem mais baixo. A taxa de administração que você paga nesses produtos é bem mais baixa. Então, tem uma lição que eu daria, é assim, eu acho que vale essa ideia de diversificar. Por exemplo, esse ano a gente teve, com a pandemia, uma desvalorização da Bolsa muito forte, né? Se a gente for pensar que a Bolsa estava a 115 mil pontos em janeiro, e agora está patinando para os 96, 97, para ver se volta aos 100 mil de novo. Então, quem estava comprado... Valeria a pena comprar. Quem estava comprado em bolsa em janeiro desse ano perdeu dinheiro, né? Mas se você for pensar que essa pessoa poderia ter uma carteira diversificada, ela poderia estar comprada, por exemplo, um pouco em dólar, um pouco em ouro, um pouco em outras coisas que a gente vai falar quando a gente pensa numa carteira de investimento, são coisas que vão ter uma correlação baixa, porque pelo menos a bolsa derreteu, mas o dólar subiu, e aí você vai conseguir manter um equilíbrio. Algum nível de retorno que seja satisfatório, né? E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de alguma parte em dólar, também, de novo, claro que depende muito do comportamento de consumo das pessoas, mas quando a gente vai falar de classe média, classe alta, existe uma boa parte do orçamento que faz sentido você ter alguma proteção cambial. Sim. E houve, assim, agora a gente até teve alguns índices de inflação, e inflação de alimentos, até mesmo para a camada pobre da população, tendo um aumento muito grande, porque as commodities são muito ditadas por preços em dólares, né? Mas tirando até essa parte que vem mesmo de insumos que a gente consome aqui no Brasil mesmo, existe uma parcela da população que normalmente faz viagens ou tem algum tipo de padrão de consumo, planos de saúde, enfim, que vão ter muito de inflação médica, que tem um componente dolarizado bastante forte. Ter, por exemplo, uma parte de câmbio é uma parte que faz sentido. Então, eu diria que uma recomendação seria pensar em investir um pouquinho em cada cesto, pensar em ter algumas cestas aí no que investir. Que se complementem, né? Que se complementem para quando, se um não ficar bom, você pelo menos tem uma garantia de que o outro também não vai cair tanto, né? Isso. E aí, na verdade, o quanto que as pessoas vão ter em coisas com mais risco, menos risco, em última instância, também depende do perfil de cada uma das investidoras aí, né? O grande problema é que hoje em dia está muito complicado ser super, hiper conservador e ter algum rendimento. Esse é o grande problema dessa balança, né? Agora, Cláudia, uma questão que às vezes a gente, né, tem muitas corretoras, bancos de investimentos que fazem uma propaganda muito até agressiva demais na minha visão, prometendo mundos e fundos, né? E assim, na minha impressão, sempre quando a esmola é grande, o santo desconfia. Você concorda com isso? Então, sempre quando se a propaganda é muito grande, é melhor a gente desconfiar e olhar mais a fundo, fazer funcionamento, porque a gente sabe que, assim, tem algumas práticas, né, de algumas instituições que não são as no melhor interesse do cliente, né? Então, é sempre bom a gente olhar com mais atenção, né, e questionar muito, né? Eu diria que esse é um grande problema de toda relação comercial, inclusive no mercado financeiro, né? É uma relação que potencialmente existe um conflito de interesses, porque as empresas ganham dinheiro, enfim, vendendo seus produtos, né? É bastante complicado e eu acho que ela se torna um pouco mais complicada e passível de crítica quando essa é uma relação envolvendo dinheiro diretamente, né? Porque talvez em outros produtos, no comércio, no varejo em geral, as pessoas entendam que esse conflito existe e elas falam assim, não é legal, mas enfim, tudo bem. Mas assim, no mercado financeiro isso parece uma violação um pouco maior. E eu diria, as pessoas, principalmente no Brasil, existe um paradigma a ser superado que, historicamente, quando a gente vai perguntar para as pessoas como é que elas tomam decisão, ou de quem que elas ouvem opinião para tomar uma decisão de investimento, é bastante comum, principalmente na geração dos nossos pais, dos nossos avós,
ter no próprio gerente de banco, na pessoa que é a gerente do banco, né, a recomendação do que é que ela deve fazer com o dinheiro. Uhum. E aí, assim, hoje em dia, acho que essa relação está um pouco menos fantasiosa, né, e as pessoas estão tendo um pouco mais de menos ingenuidade de enxergar que existe um conflito de interesses potencial aí, né? Claro que vai ter hoje em dia até uma competição de instituição para instituição, dizendo assim, não, eu não sou tão enviesado, mas enfim, potencialmente todas as relações têm conflitos de interesse, né? E você vai ter essa recomendação podendo ser enviesada, né? Mas, historicamente, brasileiros estão acostumados em ter nessa figura de alguém que vai recomendar investimentos, essa definição, olha, faz isso, pega isso, bota o dinheiro aqui e tal, e não estão acostumados com a ideia de ter que pagar por essa informação. O paradigma é bastante importante a ser superado, porque quando a gente vai falar, por exemplo, usando o modelo norte-americano, não que seja necessariamente o melhor modelo, mas é um modelo que talvez seja o modelo para o qual a gente esteja migrando para o mercado financeiro brasileiro. É bastante forte a figura do que eles vão chamar de do planejador financeiro, mas independente. No Brasil houve talvez uma tradução, uma percepção meio errada de que agente autônomo de investimento seria esse independente. Não é. Agente autônomo vai trabalhar para essas plataformas e recebe a sua remuneração conforme a comissão daquilo que fez, né? Então não é exatamente o equivalente a essa pessoa independente. Independente seria alguém que não é vinculado a uma instituição financeira, nem uma distribuidora de recursos, nem nada, e que vai olhar cada caso e vai pensar numa carteira e numa recomendação. Só que justamente... Que não vai ter ganho nenhum vinculado ao tipo de investimento que vai te oferecer, né? Vai só falar, olha, considerando o seu perfil e o volume, eu sugiro que você... Só que, em função de, justamente porque não é vinculado a nenhuma casa, esse é um serviço que deveria ser remunerado. Essa pessoa tem que ser recompensada de alguma maneira. De alguma forma. É ser remunerada por esse serviço. Só que no Brasil, isso ainda não teve uma adesão muito grande, porque, no geral, as pessoas elas enxergam hoje em dia que essa relação ela é conflituosa, mas não necessariamente ainda as pessoas estão dispostas a remunerar alguém para fazer a análise. Eu acho que esse é um ponto que a gente ainda não conseguiu evoluir de maneira tão boa. E eu diria que talvez esse tenha sido um fator bastante importante para, por exemplo, ETFs decolarem. ETF ser um mercado bastante importante no mercado canadense, no mercado norte-americano, justamente porque boa parte das alocações vem também de recomendações desses planejadores independentes, né, que aí nesse caso estariam mais preocupados em pensar em recomendar investimentos que sejam de taxas mais baratas, que sejam mais alinhados com o perfil do cliente. Então, por exemplo, uma das coisas que me preocupa muito, existe um produto no mercado financeiro chamado COE, que é Certificado de Operações Estruturadas. E talvez muitas pessoas que entendam de finanças não entendam facilmente o que é um COE, porque é uma estrutura que tem muito derivativo, opções de compra, opções de venda e tal. Não é um produto trivial, não é um produto de baixo risco. Qual que é o lado que me assusta? Eu estava fazendo um levantamento e é um dos gráficos lá, a gente, né, eu e o Henrique, que é professor de economia da GV, montamos essa conta no Instagram, que a gente faz posts diários de informações de finanças e investimentos. E a gente fez esse levantamento com dados da Ambima, então com dados da própria associação de classe. A quantidade de pessoas que investem nesse tipo de investimento, que é esse certificado de operações estruturadas, que envolve investir em derivativos, opções e tal, é muito grande. É muito grande, então as pessoas que investem nisso não têm a menor ideia do quanto elas pagam de taxas para quem está vendendo isso. É um dos produtos que mais rende comissão para quem distribui. Então é por esse motivo exatamente que está vendendo tanto, né? Que é o que vende mais comissão. E se a gente lembrar, não faz tanto tempo atrás, né? Nem 10 anos, a gente teve a crise dos derivativos
e que levou várias empresas muito grandes a praticamente falência, né? Se a gente pensar em Sadia, Aracruz, essas próprias empresas que tinham departamentos inteiros de gestão de riscos, de auditoria, eles mesmos não pareciam entender direito como os derivativos funcionavam, e acabou gerando, né, a falência de muitas empresas, não apenas no Brasil. Então, eu acho que é uma questão que é muito importante a gente perguntar, né, poxa, mas vinculado a que está isso daqui, né? Por isso que eu acho que os ETFs são, acho que algo mais conservador dentro do espectro que a gente tem hoje, né? Sim, porque eles vão ser mais diversificados e vão ser mais baratos. Eu acho que essas são duas coisas bastante importantes quando a gente vai falar de investimentos, né? Uhum. E essa parte de transparência nesse modelo de recomendação de investimentos, eu acho que ainda é uma dependência, enfim, são tópicos ainda que a gente tem que avançar bastante, sabe? Uhum. E deixa eu te perguntar, bom, aqui o Geraldo está perguntando, Empíricos Investimentos é uma assessoria confiável? Eu acho que a gente não pode recomendar nenhum tipo de assessoria. Eu acho assim, a minha Impressão, Débora, não, Geralda, é que de novo, né, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Eu acho que quando prometem muito, e acho que não apenas a Empíricos, mas outras, né, também tem uma propaganda muito agressiva, eu desconfio, porque acho que eles que, né, tem mais a ganhar com isso do que nós. Aí um exemplo que a Cláudia acabou de mencionar dos COEs, né? Quem ganha com isso não é quem está comprando o produto, né? Necessariamente. Eu diria, Geralda, eu também, assim, eu não vou emitir uma opinião especificamente sobre essa casa, porque eu acho que vale, assim, do mesmo jeito que é Empíricos, outras casas vão fazer recomendações, eu acho que cada caso é um caso. O que eu diria é que tem que lembrar que todo mundo está preocupado em como ganhar dinheiro, não necessariamente como você ganha dinheiro, né? Claro que muitas vezes essas duas coisas são alinhadas, porque se você, como investidora, ficar pobre, também não vai adiantar, né? Mas é uma relação potencialmente conflituosa, eu acho que esse é um problema, né? E eu diria, e outro dia eu estava até tendo uma discussão sobre influenciadores digitais financeiros. Hoje em dia, assim, há 15 anos atrás eu nem imaginaria que existiria uma função, uma profissão chamada influenciador digital, muito menos especificamente em finanças, né? E outro dia hoje, né? E outro dia vieram me perguntar o que é que eu achava sobre esses influenciadores voltados especificamente para finanças, né? É bastante complicado, porque assim, o que é que acontece? Por um lado, eles têm vários deles que têm conteúdos muito bons, ensinando o básico sobre como é que você o que é tesouro direto, o que Quem que você indicaria, Cláudia, assim, que pode, né? Putz, de novo. Quem quer buscar informação. Não. Para buscar informações, assim, né? Que você fala que são perfis legais, que você. Bom, o que eu recomendaria é ir para os organismos oficiais. Então, eu acho que sim, claro. uma série de coisas, uma série de vídeos e a parte educacional do Banco Central do Brasil, que eu acho que aí a gente está pensando, assim, é algo vindo de um regulador ou de um autorregulador, que aí não vai ter um viés de uma casa específica. Então, eu diria Banco Central, tem uma série de informações de CVM, de Tesouro Nacional, eu acho que são sites confiáveis, digamos assim. Dos influenciadores, existe uma parte que é bastante útil, bastante instrutiva, bastante informativa. Qual que é o grande problema? O grande problema é que, em algum dado momento, fazer essas superproduções, tem alguns vídeos que são praticamente hollywoodianos em termos de produção, né? Fazer essas produções, elas são caras, elas custam uma estrutura de gente que fica no chat, iluminador, câmera, não sei o que lá. E aí, muitas vezes, esses conteúdos começam a ter patrocínios, que é o jeito de sobreviver. Quem está disposto
patrocinar. Quem está disposto a patrocinar são as instituições financeiras. Então, você vai ver, por exemplo, mesmo pessoas que têm conteúdos ótimos, em algum momento ela vai fazer alguma propaganda. Qual que é o grande problema? O grande problema é quando a gente vai falar de pessoas que são menos instruídas do ponto de vista de educação financeira, talvez elas não tenham condições de discernir o que é conteúdo patrocinado, e aquilo é uma propaganda, e o que é conteúdo informacional. Por isso que, nesse sentido, eu recomendaria, tenta buscar primeiro nesses locais oficiais, que aí não estão fazendo propaganda de nenhum produto especificamente, né? Claro. E também não são pessoas que analisam o seu perfil especificamente e não estão responsáveis, né, por analisar esse perfil como os agentes que estão no mercado financeiro são, né, pelo regulador, né, que deveriam analisar esse perfil e fazer as recomendações com base nesse perfil, né. E, Cláudia, a última pergunta aqui que eu tenho, a gente já estamos aí em 6h40, para quem quer investir diretamente, sem passar por nenhuma casa, é possível? Como faz? Não dá. Tá. Mesmo quando a gente vai falar de Tesouro Direto, né? Tesouro Direto foi uma iniciativa que foi lançada em 2002 pelo Tesouro Nacional, que o propósito era desintermediar, entre aspas, assim, na verdade, de alguma maneira, disponibilizar a compra de títulos públicos para pessoas físicas, né? Ainda assim, essa não é uma compra que você vai fazer desintermediada, ela tem uma corretora no meio. O que eu acho que existia no passado, hoje em dia está um pouco mais comum, e que vale uma pesquisa, é que existem corretoras que têm taxas menores ou taxa zero para você transacionar Tesouro Direto. Qual é o lado? Hoje em dia, talvez um fato importante é que a gente tem muito mais informação disponível. Não necessariamente isso é um negócio bom, tá? Muitas vezes... Porque excesso de informação também paralisa, né? A gente pode ter esse outro efeito de ter muita informação e não saber o que fazer. Mas vamos usar essa maior disponibilidade de informação para o lado positivo. É possível, hoje em dia, fazer muito mais comparação. Imagina que no passado, para você saber quanto que uma casa cobrava de taxa de corretagem, você tinha que telefonar, fazer um levantamento, e hoje em dia esse levantamento pela internet é muito mais simples. Então, por exemplo, para Tesouro Direto, no próprio site do Tesouro Direto, você vai ter um PDF, um link lá, dizendo quais são as casas e quanto elas cobram. Então, nesse sentido, existe mais informação disponível. Talvez o difícil hoje em dia seja saber onde achar, né? Mas existe mais informação disponível. E aí, só para falar sobre investimentos e como existe uma perversidade, enfim, com relação a gênero e investimentos, meu amigo e colega Bruno Giovanetti, que é professor da Escola de Economia da GV, ele e o Fernando Chagas têm uma parceria com a B3, com a própria Bolsa, para fazer análise de uma série de informações, porque o propósito deles, da B3, até como órgão regulador, é conseguir olhar a perversidade de algumas atitudes. Por exemplo, do Bruno e do Fernando, aquele estudo que mostrou que day traders quase nunca ganham dinheiro. Foi porque a Bolsa estava preocupada com esses players e queria ter um número oficial para mostrar que é perverso esse negócio de ser trader de pijama, não funciona, dá prejuízo e tal, né? Com esses dados, o Bruno ele fez um tempo atrás um tweet que me deixou bastante triste, né? Que ele levantou a quantidade de contas na B3, então investimento em ações, de crianças, né, de pessoas até 15 anos. Então, estamos falando de pessoas, de crianças que abriram, provavelmente, estamos dizendo, né, vendo pais que abriram contas para os seus filhos, porque com 15 anos, outro dia eu vi o caso de umas crianças traders que tem canal no YouTube e tal, mas enfim, como, né, o caso geral é que são decisões e são contas que os pais abriram, né? E aí ele separou entre homens e mulheres, né? Então, crianças aí, meninos e meninas aí, adolescentes, né? Homens e mulheres. E aí ele foi olhar qual que era o saldo médio dessas contas, que os pais decidiram botar para os seus filhos e para as suas filhas. Saldo médio das contas dos filhos,
315 mil reais. Saldo médio da conta das filhas, 42 mil reais. Nossa, mas é uma diferença gritante. E aí, assim, só para. Não é uma enormidade de contas, né? Então, estamos falando que são um pouco Quantas menos. são no total? 5 mil contas de homens e 4 mil contas de mulheres. Mas são números comparáveis, né? Da gente, 5 mil de homens e 4 de mulheres são comparáveis e a gente tá. Assim, é absurdo a diferença, é absurdo. Isso só mostra como nós, como pais e mães, podemos perpetuar os preconceitos e os estereótipos de que investimentos e propriedade são algo masculinos e não femininos, né? E é por isso até que eu queria dar esse número, porque eu acho que é um número bastante importante, que volta à nossa discussão sobre mulheres e investimentos. Aparentemente, enfim, infelizmente, a gente tem ainda pais, de alguma maneira, perpetuando essa estatística, porque tem uma boa intenção de abrir uma conta para os seus, o que é ótimo, mas de maneira bastante assimétrica entre investimentos para os filhos e para as filhas. Eu acho que isso é um alerta. Vocês, enfim, na posição de pais, também tem que serem mais alertas, porque às vezes talvez seja inconsciente, não sei se é consciente ou não, mas é uma estatística que a gente não pode desprezar, né? Sim, não. É uma diferença tão gritante assim, não tem como ser desprezada. Cláudia, uma última pergunta aqui que a Débora falou. Quais investimentos seriam mais adequados para acompanhar as correções que são de valor de aluguel residencial, que são atreladas ao IPCA? Qual que é o grande problema, Débora? No passado, eu até comentei sobre a história do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, quando eles lançaram lá no início dos anos 2000, eles tinham para pessoas físicas, lá no Tesouro Direto, notas do Tesouro Nacional Série C que eram indexadas à IGPM. Hoje em dia não existe mais indexações para IGPM para títulos públicos, infelizmente. Grande problema que a gente tem, principalmente nesse ano agora, que IGPM deu uma descolada muito grande em relação ao IPCA. Quem paga aluguel está sentindo na pele esse descolamento, porque a gente tem esse IGPM dos últimos 12 meses batendo 20%. E o IPCA, que é o índice oficial de inflação brasileiro, com um número, deu uma subidinha, mas estamos falando de um bem mais baixo. Né? Hoje em dia está bem mais complicado você achar títulos que estejam indexados à IGPM. De vez em quando você consegue achar um ou outro título de renda fixa oferecido por aí que vai ter correção de IGPM. Alguns fundos de previdência privada, principalmente aqueles mais antigos, que vão ter meta atuarial que é IGPM mais alguma coisa. Mas hoje em dia nenhuma instituição financeira está muito afim de oferecer para pessoas físicas alguma coisa que vá ser corrigida por IGPM. Então, não vai ser tão fácil você achar um investimento indexado a IGPM, infelizmente. São fundos mais antigos, teria que buscar fundos mais antigos, que se ainda existem, né? Assim, na verdade, boa parte desses de previdência, não sei se eles estão abertos a novas captações. O que eu diria Entendi. Se tem algum fundo de previdência daqueles mais antigos, vá olhar um negócio chamado meta atuarial do fundo, que talvez seja um fundo ainda que é corrigido por IGPM mais alguma coisa. Mas mais assim, hoje em dia está mais difícil. Assim, um ou outro, de vez em quando você vai achar um outro título de renda fixa sendo oferecido como IGPM mais alguma coisa. Eu até vi um esses dias, mas não é tão comum, é muito mais disponível os títulos indexados a IPCA, o que é um problema para quem paga aluguel mesmo. Porque IGPM tá astronômico, né? Porque tem IGPM, é um índice que tem peso de índice de preços ao atacado, índice de preços ao consumidor e índice da construção. E aí, nesse índice de preços ao atacado, tem muito de correção cambial, por isso que deu essa pernada. O que se questiona muito é que talvez não devesse ser IGPM o índice de correção de aluguel. De aluguel, claro, Mas aí, para quem já tem o contrato fechado, não tem como, né?
discutir, quer dizer, vai discutir, né, no judiciário, por ser uma relação que não faz sentido, né? Historicamente, é o índice de inflação de aluguel. Assim, na verdade, é uma tradição muito forte a ser quebrada aí primeiro, né? Mas, dado que está no contrato, aí vários de vocês são advogadas, eu acho que vocês têm até mais formação do que eu, que está lá no contrato, enfim. A menos que role uma negociação, vai ter que pagar esse reajuste, né? Não tem jeito. Tá ótimo. Juliana, você quer fazer alguma pergunta específica? A gente já estamos aí a 18h45, então passamos um pouquinho do horário. Eu sei que tem mais um evento do Compliance Women Committee daqui a 15 minutos, então... Mais tranquilo, né? Eu achei que foi excelente, né, os apontamentos da Cláudia, assim, e em desmistificar muitas coisas para as mulheres, né? Eu acho que essa mudança, eu acho que o ponto importante, acho que você pode, eu queria perguntar até, porque eu acho que é uma questão de mudança também cultural, quando você vê, né, que os pais já fazem diferenciação dos filhos com as filhas, né, nas reservas. Como que as mulheres podem abordar isso e fazer uma diferenciação nessa visão para as próprias filhas? Porque no final, as mulheres, elas não são preparadas para investir, elas não são preparadas para guardar dinheiro, elas são preparadas para ser mães. Não que isso esteja fora, mas não tem uma visão, acho que como você mencionou em toda palestra, tão arrojada como os homens têm, né, diante de vários contextos. Como que você indica, assim, mediante uma educação, né, que eu acho que a questão financeira é educação financeira, para ser mais efetivo para as mulheres hoje? Quais os exemplos que elas podem ter para mudar esse contexto? Na sua vida pessoal, sim, mas também na educação dentro de casa e até na mudança do mindset do próprio marido, né? Vamos dizer assim. Essa é uma ótima questão. Eu diria que assim, liderança, por exemplo, é um ponto muito importante, então eu acho que o melhor exemplo que pode ser dado é essas filhas verem suas mães tomando decisões sobre dinheiro. Eu acho que esse é um excelente ponto. E não é um ponto que existem várias pesquisas que mostram que o background, o exemplo e o histórico da mãe tem muita influência sobre como que as mulheres lidam com o mercado financeiro, inclusive. Eu estou orientando uma pesquisa de uma aluna de graduação que a gente está fazendo uma pesquisa sobre carreiras de mulheres no mercado financeiro. E uma das coisas que tem bastante relação é a presença de mães relacionadas à área que eles chamam de STEM. STEM, que é de ciência, tecnologia, engenharia e medicina. E matemática. Matemática, desculpa, que é a parte de ser mais lado de exatas. Então, assim, eu diria que isso parece ter, assim, bastante evidência empírica, que tem bastante a ver com a influência de mulheres decidirem que o mercado financeiro pode ser para elas, porque vem a mãe fazendo contas, vem a mãe para o lado de ser cientista, e isso vai fazer muita diferença. Várias de vocês são advogadas, minha mãe também é da área de humanas, não teve nada, assim, eu não tive nenhuma influência nesse sentido, mas eu acho que tive uma influência de minha mãe... pelo menos em termos de comentário, minha mãe foi uma que durante a infância minha e da minha irmã, ela decidiu parar de trabalhar. O que hoje em dia eu acho que várias mulheres não fazem, mas na época da minha mãe isso era talvez mais comum. Mas uma das coisas que, apesar de ela ter feito isso na vida, ela sempre me incentivou muito, era a ideia de que eu deveria focar e priorizar na minha vida a minha carreira profissional. Era importante, sim, eu pensar em ter o meu dinheiro e saber administrar o meu dinheiro, e eu acho que isso, de alguma maneira, foi bastante importante também. Então, eu acho que essa ideia de mostrar que é bastante relevante o que as mulheres fazem. Então, eu acho que eu diria, o melhor exemplo é você mostrar para a sua filha que decisões sobre o dinheiro fazem parte do dia a dia de uma mulher. Do mesmo jeito que as crianças são levadas a acreditar que o papel de mulher é na cozinha, porque vê muito as mulheres na cozinha,
papel de mulher pode ser discutindo sobre dinheiro, porque está lá vendo a mãe fazendo conta, tomando decisões sobre dinheiro, vendo TV sobre mercados financeiros, investimentos. Então, eu acho que essa parte de exemplo do dia a dia é bastante importante. E aquelas filhas também de mães que trabalham fora também tendem a replicar esse exemplo também, né? De querer trabalhar fora, enfim. Sim, e eu diria que essa parte de liderança, por exemplo, é bastante importante, e eu falo que muitas vezes, a menos que a gente esteja falando de pessoas com muito dinheiro, pode se pensar e falar assim, não, eu quero deixar um legado em termos de volume financeiro para os filhos e tal. Para as pessoas que são normais, pelo menos no meu caso, enfim, a maior parte, né, dos brasileiros, eu diria que assim, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos é você ensiná-los a serem independentes financeiramente e você não ser um fardo para eles financeiramente no futuro. Porque talvez a nossa geração, hoje em dia, seja a geração que está tendo que bancar os pais e está tendo que se bancar. Mas aí, assim, eu acho que isso é meio inevitável, porque os pais já estão lá, já estão numa idade que precisam ser ajudados. Eu diria assim, pelo menos classe média, eu acho que é bastante comum essa situação. O que eu diria em termos de grande legado para os seus, não seja um fardo financeiro para os seus. Planeje-se para ser independentemente financeira e não ser um fardo para os seus filhos no futuro. E os ensine a serem independentes financeiramente falando. Eu acho que essa é a melhor lição que você pode deixar para eles. Legal. Muito bom, Cláudia. Obrigada. Eu agradeço muito, agradeço a você, a Juliana, a Luana, a Isabela, que nos ajudaram aqui, a todas as presentes. Acho que foi uma discussão excelente. A gente poderia ter, né, muito mais tempo aqui para conversar aí sobre cada tipo de investimento, não sei o que. Essa foi uma primeira conversa, né? Acho que eventualmente podem vir outras, e achei excelente. É um debate que a gente realmente fica se questionando, né? Práticas nossas, das nossas famílias, da nossa cultura, e temos que nos reinventar para fazer diferente para que as próximas gerações sejam melhores, né, em relação a mulheres e investimentos. Então é isso, eu agradeço a todas. Ju, agradeço a você e aí passo a palavra para você. Tá bom. Não, agradeço aí, Cláudia, a Ângela, foi excelente. Eu acho que a gente tem muito conteúdo. O que eu vou pedir, até para a gente registrar, eu acho que fomentar esse tema para os próximos, se todas podem abrir o vídeo, né, quem desejar, para a gente fazer uma foto, porque a gente vai fazer uma publicação agora do evento realizado, e aí deixar também, quem sabe, o link aí para a gente para as outras pessoas participarem, mas esse é um tema muito importante, foi um primeiro momento, uma primeira discussão, e uma discussão que tem que ser importante, tem que ser trazida à tona, porque senão tem que desmistificar. Eu lembro de assistir um filme em que foi muito interessante, que ele falava assim, o seguinte, quando vocês vão abrindo em um minuto, por que eu, como mulher, não posso falar que eu quero ter dinheiro? Porque antigamente era uma questão assim, a mulher falar que quer ter dinheiro, era uma questão... De novo assim, estereótipo, né, Ju? De novo estereótipo. Ganância não pode... A mulher tem que ser moderna, não pode pensar nesse tipo de coisa. Mas os homens pensam assim. Eles pensam em dinheiro, então, né? mas esse é o estereótipo masculino, e aí tá ok pro homem pensar assim. O problema é que o estereótipo feminino não é assim. Exato. Então, assim, a gente tem que se justificar, a gente tem que falar dinheiro, a gente também quer dinheiro, a gente também quer prosperar. E aí a gente tem uma onda, né, nova de mulheres aí que são mais independentes de tudo isso, e até mudando muita coisa essa dependência, né, financeira dos homens, até com as mulheres. A gente sabe que isso é também fruto de até violência doméstica. Muitas ficam nesse contexto porque não tem uma independência financeira. Então, a gente tem vários contextos aí por trás. E eu acho que esse tema aí foi muito importante. Eu agradeço muito a presença de vocês, da Ângela, por ter organizado, a Cláudia aqui e por todas aqui que participaram, porque eu acho que foi excelente. Então, vamos abrir. Quem abriu, a gente vai tirar. Luana, você consegue fazer o print para nós, por favor? Eu fiz também aqui, Ju. Aí, maravilha, maravilha, excelente.
Então, só deixo os meus agradecimentos, nós encerramos aqui esse evento aqui do Compliance Women Committee. Acho que fica aí, se porventura a doutora Cláudia tiver algum link para quiser compartilhar com ela, de um texto, né, que a doutora, os estudos que a doutora tem. Quem tem o Instagram pode seguir o Finance BR, underline BR, né, Cláudia? Sim, que é onde a gente divulga alguns posts, quando eu dou algumas entrevistas, algumas reportagens, eu tento publicar por ali. Então maravilha. Sem patrocínio. Todas. Sem patrocínio. Não, conteúdo, não. E vamos marcar também vocês, então, quando a gente fizer a postagem, até para seguir, Cláudio, o seu conteúdo, que eu acho que é muito rico e importante. Mas agradecemos, então, agradeço a todas, e nós vamos seguir aqui, e nós encerramos, então, esse evento. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.